Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Aqui na minha frente eu tenho o Realme Watch S5 e hoje vou mostrar para vocês alguns truques que podem usar neste relógio. Então vamos começar. E a primeira coisa que quero mostrar são os atalhos dos botões. Basicamente você tem alguns atalhos no seu botão, ou melhor, nos botões do seu relógio. O primeiro atalho é pressionar e segurar o botão superior, e por padrão, ele abre a visão geral de IA, e o outro atalho é o seguinte. Basicamente, se você tem um mostrador de relógio que permite mudar a cor, não precisa abrir as configurações para isso. Você pode simplesmente usar o botão coroa para alternar entre as cores. Então, se você quiser mudar a cor do mostrador, basta girar o botão coroa e ele vai alterar as cores do mostrador que tem esse recurso. E o outro atalho é o botão inferior, que por padrão abre o menu de exercícios. Mas também podemos personalizar os botões de atalho. Para fazer isso, precisamos abrir as configurações. Então, abra o menu, toque no ícone de configurações e encontre a opção chamada Configurações de botão. E aqui você pode configurar. Pressione e segure o botão superior. Então, pressione e segure o botão superior e o botão inferior. E primeiro, vamos tocar em pressionar e segurar o botão superior. E digamos que eu queira abrir a música com ele. Não há muitas opções, como você pode ver, mas você sempre pode mudar alguma coisa em vez de usar a IA. Certo, então o botão inferior. E você tem o pressionar curto e o pressionar longo. O pressionar curto é o exercício, por padrão. Você pode mudar para outra coisa. E o pressionar longo, por padrão, é o SOS. E você pode novamente mudar para outra coisa. E agora seu atalho deve estar funcionando. Então, se você pressionar o botão inferior uma vez, ele vai abrir o cronômetro. Se você pressionar e segurar, ele vai abrir a música. E se você pressionar o botão superior, deve abrir o presente. Se segurar, deve abrir a música também. E você pode personalizar do jeito que quiser para deixar seu relógio mais interessante de usar, mais conveniente, basicamente. Então, eu recomendo que você dê uma olhada. Outra coisa que eu recomendo conferir é o menu de aplicativos recentes e, basicamente, para ativá-lo, você precisa abrir as configurações desses atalhos. Para os atalhos de botão novamente, vá para o UM Configurar botão de pressionamento longo. E aqui temos aplicativos recentes e você pode selecioná-lo. E se você selecionar aqui e depois pressionar e segurar o botão de cima, ele vai abrir a lista de aplicativos fechados recentemente. E você pode basicamente alternar rapidamente entre os aplicativos. E ele lembra, acredito, até 8 ou 10. E basicamente você pode voltar para o calendário, pode voltar para as configurações, pode voltar para cursos em andamento, você pode basicamente alternar entre os aplicativos. E um caso de uso para isso pode ser que talvez você queira fazer um pouco de multitarefa no seu relógio. Você faz algo em um aplicativo, depois quer fazer algo em outro aplicativo, vai para o outro aplicativo, faz algo nele e então quer voltar rapidamente para o aplicativo anterior. Você só precisa abrir o menu de aplicativos recentes, encontrá-lo aqui na lista e tocar nele para voltar ao aplicativo. Então eu recomendo que você confira, ok? Outra coisa legal que você pode fazer com o seu relógio é instalar mostradores adicionais nele. Então, digamos que você está cansado dos mostradores de relógio padrão, dos mostradores atuais, você pode instalar alguns adicionais. E para fazer isso, claro, você precisa ter o seu relógio pareado com um telefone. Você precisa pegar esse telefone. Na verdade, deixa eu limpar a tela dele porque está bem suja. Pronto, agora deve estar melhor. Vou afastar um pouco a câmera para que você possa ver toda a tela do telefone assim. E agora, no telefone que está pareado com o nosso relógio, podemos abrir o aplicativo da Realme. Aqui podemos selecionar o nosso Realme Watch S5 e, em seguida, tocar em Galeria de Mostradores abaixo dele, e aqui temos a Loja de Mostradores. É assim que eu chamaria. Você pode navegar por diferentes categorias, abrir algumas, e assim que abrir a categoria, ela vai carregar muito mais mostradores de relógio. Você pode procurar algo de que goste e, assim que encontrar o mostrador que preferir, é só tocar nele. Toque em sincronizar dispositivo e, basicamente, ele vai sincronizar o mostrador com o seu relógio, e quando terminar, ele será aplicado desta forma. Então é assim que você pode deixar seu relógio com um visual um pouco mais novo, talvez até mais atraente. Quando você encontrar um mostrador de que goste, é só aplicar. E já que estamos falando sobre mostradores, você também pode definir um mostrador personalizado, que é outra coisa que quero te mostrar. E o mostrador personalizado funciona de forma semelhante aos
mostradores adicionais. Basicamente, você precisa abrir o aplicativo Realme Watch, selecionar o seu relógio e tocar em Galeria de Mostradores. E aqui temos esse mostrador chamado Album Watch Face. Toque nele e agora podemos configurar nosso mostrador personalizado. E você pode selecionar o tipo do relógio, depois pode mudar a cor do relógio e também pode adicionar o fundo. E para adicionar o fundo, você toca na opção aqui chamada Imagem de Fundo. Então você pode selecionar câmera ou escolher do álbum. Se você selecionar a opção câmera, ela vai abrir a câmera. Você pode tirar uma foto e usá-la como mostrador, e se você selecionar Escolher do álbum, vai permitir que você escolha do seu celular. Vou usar a segunda opção, selecionar a pasta Download e escolher a foto. E agora, como você pode ver, a foto inteira não vai caber no mostrador do relógio. Mas podemos dar zoom in, zoom out e mover para a esquerda e para a direita para escolher a parte da foto que queremos como mostrador. Então, encontre a parte que você deseja. Toque em concluir e o mostrador será aplicado. E então podemos mudar a posição do relógio, a cor e depois sincronizá-lo com o dispositivo. E assim que terminar de sincronizar, ele deve ser aplicado no seu relógio. E agora devemos ter nosso mostrador personalizado com a nossa própria imagem. E aqui está. Isso também pode deixar seu relógio um pouco mais atraente visualmente para você. Eu recomendo que você confira também. Ok, outra coisa que quero te mostrar é o ajuste de duplo toque. Por padrão, está desativado, mas você pode ativá-lo sozinho. E basicamente isso permite que você ative a tela do seu relógio apenas dando 2 toques nela, em vez de, por exemplo, apertar os botões. E para ativar, você acorda a tela, deslize de cima para baixo na tela para abrir o painel rápido. E aqui temos esse ícone de lâmpada, você pode tocar nele. Você verá a mensagem Tela ativada com duplo toque habilitada. E agora, se você desligar a tela ou se ela desligar automaticamente e quiser ativá-la novamente, basta dar 2 toques na tela para acordá-la. Bem simples e pode ser bastante útil em alguns casos. Outro truque interessante é o cobrir para dormir, e por padrão ele também está desativado, acredito eu. Mas muitos relógios permitem basicamente desligar a tela apenas colocando a palma da mão sobre ela. E para ativar isso, você precisa ir em Configurações, claro, e acessar a opção de Tela e Brilho. E aqui, procure pela opção Cobrir para dormir, ative-a, e então você poderá desligar a tela apenas colocando a palma da mão sobre ela. E isso pode ser útil em alguns cenários, como quando você está em um lugar onde não quer incomodar ninguém ou ser incomodado. Você só confere algo rapidamente no seu relógio e então desliga a tela rapidamente apenas colocando a palma da mão sobre ela. Certo? E outro recurso interessante do relógio é o controle de música. Basicamente, ele permite que você controle a música do seu celular pelo relógio. E para isso, claro, seu relógio precisa estar pareado com um celular. Depois que os dispositivos estiverem pareados, você também precisará permitir uma permissão específica para que isso funcione. Você vai precisar abrir o aplicativo Realme Watch. Na verdade, deixa eu afastar a câmera de novo para que você possa ver o celular. Certo, e precisamos abrir o Realme Link. Toque no nosso relógio bem aqui. E aqui precisamos tocar em Notificações. E se você abrir esta página e aparecer o pop-up, você precisa tocar em Configurações. E aqui não podemos fazer nada, então deixa para lá. Mas se você vir algum pop-up sobre permissões de acesso às notificações, você precisará tocar nele e então permitir o acesso às notificações para que as notificações funcionem. E uma vez que você habilite as notificações, pode desativá-las depois se não quiser usá-las. Mas precisamos dessa permissão específica para que isso funcione, e assim que você permitir o acesso às notificações. Você deve conseguir controlar a música do seu celular pelo seu relógio, e para isso, basta começar a tocar música no seu celular. Então, por exemplo, abra o Spotify, comece a tocar a música, certo? E agora, se você for até o seu relógio e abrir o aplicativo de música, então toque neste ícone aqui, ele deve detectar que você está tocando música no seu celular. E você pode pausar, pode retomar, pode avançar, pode voltar, mas o Spotify gratuito não me permite voltar para a música anterior, o que é um design incrível. Eu adoro isso demais. Você também pode controlar o volume da música.
Certo, e isso pode ser útil em alguns casos. Por exemplo, talvez você esteja se exercitando com o celular no bolso e não queira tirar o celular do bolso. Para mudar a música, ou aumentar o volume, ou algo assim, você pode simplesmente usar seu relógio para controlar a música no celular, certo? Outra coisa que quero mostrar para vocês é o recurso de encontrar dispositivos, não o controle de música. Basicamente, você pode usar seu relógio ou seu celular para encontrar seu relógio ou seu celular, basicamente. Então, digamos que você perdeu seu relógio e quer encontrá-lo, você pode ir até o seu celular, abra o aplicativo Realme Link, vá para a página do seu relógio, toque em Realme Watch S5 e depois toque em Mais funções e então em Encontrar meu relógio. Depois você pode tocar no botão Encontrar meu relógio e o relógio começará a tocar, fazendo barulho, para que você saiba onde ele está. E com sorte, isso vai te ajudar a localizar seu relógio bem rápido. E também funciona ao contrário. Então, se você for até o seu relógio, abrir o painel rápido no relógio, hum, encontre este ícone, o ícone do telefone, pesquise ou não pesquise, mas, a lupa. E você pode tocar nele e depois tocar no botão de reproduzir e seu telefone começará a fazer barulho. E quando terminar, você pode pressionar o botão Chrome para fechar. E basicamente é assim que você usa os dispositivos para encontrar um ao outro. Basicamente, ok. E a última coisa que quero mencionar é o Gemini. Basicamente, você pode usar o assistente de IA no seu relógio, desde que ele esteja pareado com o seu telefone, é claro. E para usá-lo, por padrão, você tem esse atalho pressionando e segurando o botão superior. Eu mudei isso, então não tenho mais essa função. Então você pode usar o menu, você pode pressionar o botão Chrome e encontrar o ícone do Gemini, que se parece com isso. Ah, meu erro, é assim. Então toque nele e ele começará a ouvir, e você basicamente pode dizer algo para ele. E se você tiver o botão, pode simplesmente pressionar e segurar o botão. Na verdade, deixe-me mostrar como mudar isso. Então você vai em Configurações, vai em Atalhos de botão e configura o botão de pressionar e segurar. E aqui você pode selecionar Perguntar a IA. E agora você pode pressionar e segurar o D botão. Qual é a capital de Portugal? A capital de Portugal. Esta é a cidade de Lisboa. E aqui está tudo funcionando. Você também pode ir em Configurações e perguntar a IA, e aqui você pode verificar o acordo do usuário com o código QR e a política de privacidade, se quiser. Ok, e acredito que é só isso. Então, se você achou este vídeo útil, por favor, considere se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.